Você dorme até que bem, dorme cerca de 8 horas por dia, mas levanta ainda cansada. Talvez não é o seu corpo que esteja cansado, e sim a sua mente. Para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória Maressa e aqui falamos sobre hobbies na sua rotina real. Então aproveita para se inscrever, dá o seu like, porque esse vídeo vai mudar a sua vida. Tá bom, mas como hobbies tem a ver com a saúde mental? Tudo! Antes de começar a falar sobre neurociência, neurotransmissor, eu vou dar um contexto aqui da minha trajetória como player da Terra. Como toda criança, eu aprendi a brincar, a desenhar, a explorar tudo que estava à minha volta. Eu sempre tive um lado criadora, sabe? O que eu não tinha, eu fazia. E a minha mãe, ela sempre teve essa influência. Ela sempre me deu uma liberdade, assim, para eu conseguir criar. Então, eu fazia um desenho, ai, maravilhoso, tá lindo. Ah, eu tenho vontade de fazer roupinhas para minha boneca. Eu fazia roupinhas para minha boneca. Então, eu já fiz almofada, eu já fiz gibis. Eu ficava com a influência da Turma da Mônica. Eu já fiz um monte de coisa que você consegue imaginar. Eu gravava vídeo, eu editava vídeo e até fazia uns croquis, mesmo não sabendo muito bem o que era isso. Enfim, eu sempre fui criativa. E esse meu lado artístico veio comigo até minha adolescência. Depois chegou a pior fase possível que todo adolescente tem: vestibular, faculdade. Se você não decidir a sua profissão agora, sua vida acabou, já era. Sabe bem essa vibe? Então. Enfim, eu não vou me aprofundar muito na história, mas eu me encontrei no marketing digital e eu comecei a entrar no mercado de trabalho, ter a minha versão vida CLT. Eu me encontrei no marketing, gosto muito da área, mas eu não sei se eu me adapto muito ao corporativo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa dedicada. Sabe aquela aluna nota 10? Então, eu era essa. Não era nota 10, tá? Eu ficava ali na média de nota 8, mas eu gostava de passar a vibe de estudiosa, de nerd da turma. E eu passei essa personalidade pro trabalho. Então, eu foquei 100% na minha carreira. Eu abandonei tudo. Abandonei a criação de conteúdo. Não sei se eu tinha falado isso, que quando eu me encontrei no marketing digital, eu comecei a criar uns conteúdos para mim sobre os meus desenhos. Mas enfim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu foquei totalmente na empresa que eu estava trabalhando atualmente. Eu queria me desenvolver ali naquela área. Eu entrei como estagiária, depois fui por assistente, depois fui indo. Eu fazia cursos focados sobre isso, então para me ajudar a crescer nessa minha carreira CLT da vida. Só que eu fui muito a fundo, então eu passava literalmente 24 horas trabalhando ou estudando, porque eu acabava a faculdade, eu começava outro curso e eu ficava assim nessa rotina. E o meu descanso era praticamente os finais de semana. E eu não contei que eu fazia curso de inglês no sábado. Então eu já não tinha um tempo assim no final de semana para descansar, porque eu tinha outras coisas para fazer, enfim. Eu tinha alguns amigos para sair, mas eu tava sempre muito cansada. Essa foi uma fase que eu cresci muito profissionalmente, mas foi uma fase que eu me perdi. Eu perdi a essência que eu sempre tive. A essência, meu lado artístico, que eu sempre achei que era minha personalidade. Eu não tinha mais hobbies, eu já não fazia mais nada, eu só trabalhava e ficava no celular. Via a vida das pessoas no celular e falava, nossa, como a minha vida é chata, né? Até que chegou um ponto que eu senti que o tempo e a energia que eu estava me dedicando não era recompensado o suficiente. Enfim, bem-vindo ao mercado de trabalho. Aí eu me revoltei. As grandes coisas que acontecem na minha vida foi por alguma revolta que eu tive, tá? Mas enfim, isso daí fica pra história de outro vídeo. Eu comecei a criar conteúdo pra mim, de novo, e focar nas minhas artes. Porque eu pensei, cara, nenhuma empresa vai me recompensar do jeito que eu acho que eu devo me recompensar, sabe? Então eu vou fazer alguma coisa por mim. E com essa visão de trabalho, eu comecei não como visão de hobby, tá? Como visão de trabalho. Eu comecei a voltar com os hobbies antigos meus, pintar, desenhar, fazer cerâmica, biscuit,
E eu comecei a voltar aquele gostinho pela arte de novo. E eu vejo que a criação de conteúdo foi só um gatilho para eu voltar esse meu lado artístico, sabe? Porque quando eu peguei a minha aquarela de novo, coloquei uma musiquinha e comecei a pintar, nossa, aquele sentimento de paz que eu sempre tive quando eu estava fazendo isso, voltou e, nossa, nunca mais parei. É um momento que eu paro tudo, eu esqueço tudo o que está ao meu redor e eu só tô ali, no meu momento. Aí eu percebi o que eu precisava. O trabalho, eu continuei trabalhando, mas eu vi que eu precisava desses momentos de pausa no meio da minha semana. Aí os dias não eram mais iguais, sabe? Eu não ficava sempre esperando o final de semana, sempre esperando o sábado, ou quando o domingo acabava, eu ficava, putz, já vou começar a semana de novo. Quando eu falo que os hobbies salvaram a minha saúde mental, eu não tô zoando. Sim, gente, a gente precisa de terapia, mas o que eu tô falando é que a gente precisa de momentos de pausa da rotina corrida, do trabalho, dos estudos, do transporte público. Quando eu comecei a colocar um hobby no meio da minha semana, eu me senti tão melhor. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? E a minha amiga psicóloga, ela fala que os hobbies ativam a endorfina, que reduz a dor e combate o estresse e a ansiedade. Dopamina, que é a motivação e o prazer, não essa dopamina barata que você encontra no celular. Serotonina, que é o bem-estar e o humor. E otoxonina, Citonina, que é a conexão e vínculos. Quando você tem algum hobby, que você tem alguma comunidade, você conversa sobre, você constrói amizades novas. E, gente, olha só quantos benefícios que ter um hobby traz na sua semana. Hoje eu não abro mão, tá? Eu procuro praticar no meio da minha semana, não só deixar pro final de semana, porque a gente continua no ciclo de sempre esperar o final de semana para ter algum respiro, para ter alguma alegria, assim. Então, eu marco na minha agenda um compromisso comigo mesma no meio da minha semana. Normalmente, assim, na quarta. Esse momento é só meu para ficar sozinha ali e ter um momento de paz. Só experimenta. Tem um hobby no meio da sua semana. Ai, mas hobbies são caros. Gente, facilita. Pega um hobby que você não precisa gastar muito, que você não precisa complicar a sua vida, tá? Mas tenha um. Eu não recomendo, por experiência própria, só se dedicar à sua profissão. Tente e me fale como você se sentiu. Se você já tem algum hobby, me fala qual hobby que você pratica e qual dia da semana que você tem. Um beijo e até o próximo vídeo.